Filho meu, não menosprezes a disciplina que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado ou repreendido. Amém. Então, nós precisamos entender que Deus, o que ele está dizendo no versículo 5, é que Deus está argumentando conosco. Sim. Deus está, como diz aqui na versão restauração, Deus está discorrendo conosco, como quem está, olha, como quem está tentando nos convencer de alguma coisa. Então, em havendo a possibilidade de eu desmaiar ou desanimar, desfalecer, Deus está argumentando comigo para que isso não aconteça, como quem está dizendo assim, isso é normal. Amém. A disciplina é normal, a correção é normal, né? Ser corrigido por Deus é normal. E o que é que Deus está argumentando conosco? Ele diz, filho meu, não desprezes a correção do Senhor e nem desmaies quando por ele for repreendido. Na outra versão diz, filho meu, não menospreze a disciplina que vem do Senhor e nem desmaies quando por ele for repreendido. Então, são duas palavras que nós precisamos entender claramente. A desprezar ou menosprezar e desfalecer ou desmaiar. Não desprezes a correção do Senhor. O que significa não desprezar a correção do Senhor? É quando alguém não dá importância ou ignora. Amém. Ou seja, eu estou sendo disciplinado pelo Senhor. Como eu não vejo o próprio Senhor em forma física me açoitando, eu desprezo. Eu desprezo como que se aquilo não fosse uma correção. Sim. Então, né, podemos usar o exemplo, um empresário que está em desobediência a Deus, decide abrir um negócio, comércio, sei lá, e ele vai e não dá certo, e vai e não dá certo, e tenta outras vezes, e passa anos e anos tentando, e não dá certo, né, perde tudo que tem, perde dinheiro, perde tudo, e aí ele diz assim, tô sem sorte, ou o lugar que eu coloquei o comércio não é bom, ou é o governo, é a inflação, não sei, ele considera tudo, menos que ele pode estar em uma disciplina do Senhor. Amém. Ou seja, é alguém que está desprezando a disciplina. Sim. É alguém que está menosprezando a disciplina. E qual é o problema de desprezar a disciplina? É que você não sai dela. Como nós acabamos de falar, nesse deserto da provação que o Senhor nos coloca, ou você sai aprovado ou você não sai. Sim. Então, infelizmente, há muitas pessoas que vão passar a vida toda em disciplina. Verdade. A vida inteira em disciplina. Por quê? Porque ignoram a disciplina, menosprezam a disciplina. Então, as pessoas precisam entender que uma vez que você creu no Senhor Jesus, você é salvo, que você realmente agora foi inserido no propósito eterno de Deus, já não existe mais acaso. Amém. As coisas que acontecem com você não são acaso, você não está mais à mercê da sorte. A sua vida, ainda que você não compreenda e não veja, está sendo guiada pelo Senhor. Como o William disse, Deus nos conduz à disciplina, Deus nos disciplina com a circunstância. Como nós não vemos Deus nos açoitando com a varinha, a gente não consegue entender que aquilo ali é uma disciplina. É verdade. Mas tem muito crente em disciplina. Aliás, eu até acho que todos os crentes estão em disciplina. Amém. Com certeza. Em todo o tempo. Sim. Perfeito. Em todo o tempo o Senhor está nos disciplinando. Com circunstâncias, com pessoas, com acontecimentos. Há quem não acredite, mas eu acredito que com enfermidades muitas vezes, muitas coisas que a gente não atribui à disciplina de Deus, ignoramos, mas que na verdade é Deus nos disciplinando. Então, nós não podemos desprezar a disciplina. Amém. Por que a minha vida não dá certo?
Pode ser que você esteja em disciplina. Sim. Nem todo sofrimento é disciplina. Amém. Mas no caso dos crentes, a maioria dos sofrimentos É são uma disciplinas do Senhor. Amém. Né? E o segundo, ele diz assim que você não desmaies quando por ele for repreendido. Ou seja, o que é desmaiar? É desanimar, perder as forças. Então, alguém que tem a vida não dando certo por muito tempo tende a desanimar. Sim. Verdade. Então, uma coisa está ligada com a outra. Quem ignora a disciplina não conserta. Então, eu estou embaraçado com o mundo ou estou dominado pelo pecado. Então, Deus quer me tirar dessa situação. Me disciplina. Como eu ignoro a disciplina, eu não corrijo. Como eu não corrijo, eu permaneço em Por disciplina. mais tempo. Como eu fico em disciplina por mais tempo, a tendência é ir desanimando, Sim. perdendo as forças, é ir desmaiando. Né? Por isso que nos versos 2 e 3, ele diz, olhe para Jesus, Amém. que suportou, né? E Jesus suportou, não porque Deus estava o disciplinando, mas por causa da recompensa que ele tinha que receber. Então, ele suportou a afronta dos pecadores. Então, ele está dizendo assim, vocês também têm que suportar a disciplina. Porque, na verdade, o que vai determinar se nós vamos receber a recompensa ou não é a disciplina. Tanto agora como na era vindoura, como no milênio. Amém. Então, quando é que eu vou poder colocar as mãos na recompensa? Quando eu cumprir o propósito. Sim. Perfeito. Como eu vou cumprir o propósito se eu estou embaraçado com o mundo e vivendo para o pecado? Não cumpre, né? Então, a disciplina é o que vai me garantir. Então, se essa vida não for suficiente, se todas as disciplinas que Deus tem aplicado a mim nessa vida não for suficiente para que haja uma transformação, uma mudança em mim, ainda tem um milênio. E no milênio também, né, a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, no milênio também o Senhor aplicará disciplina aos seus servos. Amém. Perfeito. Amém. Eu acho interessante aqui, pastor, que o conselho, né, para não desprezar a correção e não desmaiar. Que nem o senhor falou, tem muitos crentes que por anos ficam numa mesma luta, né, numa mesma disciplina. Por quê? Porque eles preferem acreditar que é o diabo se levantando contra do que o próprio Senhor, o próprio Pai os tratando, né? Só que o problema é que quando eles atribuem uma correção ao diabo, eles vão fazer o quê? Vão orar, vão jejuar, vão se posicionar contra e lutar. Só que, na verdade, eles vão estar lutando contra o próprio Deus. Porque o maior interessado que eles sejam disciplinados nesse momento é o Senhor. Só que por aquela falsa ideia de que a graça é permissiva, a ideia de um Deus que é só, assim, que não nos disciplina, que não nos castiga, eles desprezam a correção do Pai. O problema é que eles vão permanecer lutando contra, quando na verdade eles só precisavam fazer o que o William falou, se render à correção do Senhor. Porque, por exemplo, quando nós aprendemos com aquela disciplina, não há mais motivos de continuarmos sendo disciplinados naquela mesma área. Então, eu acho interessante que nós precisamos levar isso para a nossa vida, não desprezar, aprender a identificar a mão do Senhor que age nas circunstâncias. E assim, não iremos desfalecer quando formos repreendidos. É interessante que o que você falou, Bela, toca diretamente também na responsabilidade dos pastores e dos líderes. Amém. Porque as pessoas, quando algo não está dando certo na vida das pessoas, normalmente elas correm para o pastor, pastor, ora por mim, ora por mim, ora por mim, o diabo se levantou. E muitas vezes nós somos muito afoitos em orar. Sim. Né? E se não é um levante de Satanás, se é uma disciplina do Senhor, nós corremos o risco de estar orando para o Senhor contra o Senhor. Meu Deus, é verdade. Em favor da vida das pessoas. Então, por exemplo, vamos tomar uma área da vida da pessoa.
que talvez seja uma das mais difíceis, né? É a única área que Jesus eleva a qualidade de Senhor, que é a vida financeira, mamon, dinheiro. riquezas. Suponhamos que tem alguém que não é fiel ao Senhor. E aqui com fiel ao Senhor, eu não falo apenas de ser dizimista. Porque fidelidade ao Senhor não é ser dizimista. Fidelidade ao Senhor é fazer o que o Senhor quer que seja feito. Amém. Então, ou seja, se Deus quer que demos a Ele tudo, somos fiéis se dermos tudo. Amém. Então, tem alguém que não é fiel ao Senhor, né, nas suas finanças, não obedece a Deus em suas finanças. E aí começa a ter problema, porque Deus começou a discipliná-lo. E a pessoa vem, pastor, ora por mim, porque o diabo se levantou, a minha empresa está ruim, está quebrando, está não sei o quê, estou perdendo. Então, quantos líderes e quantos pastores, antes de orar, repreendendo Satanás, não vão primeiro propor uma ideia de que possa ser uma disciplina do Senhor? É verdade. Então, se tornou inconveniente esse tipo de argumento. Então, como é que eu vou dizer pro cara que Deus está disciplinando ele? Só que, por outro lado, se é o diabo, nós oramos e jejuamos e ele é repreendido. Sim. Mas se é Deus e é uma disciplina, você pode orar o quanto você quiser e pode jejuar o quanto você quiser. Não vai alterar nada. Não vai alterar nada. Como Jonas, né? Deus disse a Jonas, vai a Nínive, ele decidiu ir para Tarsus. Então, vem uma tempestade, conhecemos a história, ele joga no mar, vai para o fundo do oceano, no ventre do grande peixe. Não adiantava Jonas orar. Ah, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pobre. Não adianta. É verdade. Ah, Senhor, o peixe se levantou aqui furiosamente, né? O tubarão, sei lá, a baleia, o diabo. Não adianta. O que é que mudou a circunstância de Jonas? É dizer para Deus, agora eu vou. Sim. Então, quando nós falamos de levantes de Satanás, de demônios, que no caso dos crentes é a minoria dos problemas, Sim. oração e jejum resolve. Quando nós falamos de disciplina, só a obediência, Amém. só a obediência vai tirar a mão do Senhor de sobre alguém. Amém. Então, há pessoas orando a vida inteira, clamando a vida inteira, pastor, contra a minha vida o diabo é muito furioso. E não tem diabo. É Deus. Então, só a obediência. Sim. Então, o que ele está dizendo é, não ignore, porque se você ignorar e não mudar o que precisa ser mudado, você vai ficar muito tempo em disciplina. Sim. Ficando muito tempo em disciplina, você vai desmaiar, vai desfalecer, vai perder as forças. E perdendo as forças, você vai abandonar o caminho. É verdade. O problema é que quanto mais você abandona o caminho, mais disciplina. Mais disciplina. Chegando ao ponto, às vezes, de a vida não compensar mais. Sim. Como muitas pessoas chegam à conclusão. A vida não compensa mais. Por que não compensa mais? Porque está extremamente pesada. E eu oro para Deus repreender o diabo e Deus não repreende. Aqui não tem diabo. Tem um pai que te ama te corrigindo.